esse momento de estarmos reunidos para aprender a Tua Palavra, ensinar a Tua Palavra. Eu louvo a Ti por mais pessoas que estão se achegando, tendo os olhos abertos, Senhor, para a Tua verdade, para que possamos cumprir com a Tua Palavra, cumprir com os Teus mandamentos e ser um testemunho vivo, Senhor, aqui na terra, de tudo que o Senhor fez, tem feito e ainda fará. Que o Senhor use, Senhor, a voz do Rabino nessa noite, que seja clara aos nossos ouvidos e nos mostre, Senhor, como nós podemos colocar a Tua Palavra em prática, cada um no seu particular. Eu te louvo e te agradeço, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Amém. Paizinho amado, eu quero te agradecer por mais esse dia, por mais esse estudo e pela oportunidade de estar aqui entre os irmãos hoje, Pai. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade que nós estamos tendo de aprender de verdade o que a Sua palavra nos diz, Pai. Que nós possamos, Senhor, ter os nossos olhos abertos todos os dias, Senhor. Abençoa o Rabino, abençoa esse projeto tão lindo, Senhor. Abençoa essa congregação e que cada vez mais pessoas possam estar no nosso meio com os olhos abertos, Pai. E que nós possamos conhecer a Yeshua de verdade, da maneira como o Senhor sonhou. Nós te agradecemos por tudo e eu te peço força, Senhor. Força para minha família nesse momento tão difícil, para que nós possamos atravessar esse vale da sombra da morte e continuarmos com a nossa fé intacta, Pai, em Ti. Em nome de Yeshua, amém. Amém. Muito bem. Então, nós vamos falar hoje sobre o Yom Kippur, o dia da expiação. Nós temos um problema gravíssimo na questão do idioma. O hebraico, ele não tem vogais, ele não tem ponto e não tem vírgula. E a vírgula é uma coisa que muda muito o sentido das palavras. Em Levítico 23, no capítulo 26, diz assim: falou também Jeová a Moisés, mas aos 10 dias deste mês 7º, será o dia da expiação. Tereis santa convocação, e afligirei vossas almas, e oferecereis oferta queimada a Jeová. Nenhum trabalho fareis nesse dia, porque é o dia da expiação, para fazer reconciliação diante de Jeová, o vosso Deus. Esse dia foi escolhido para que fosse um dia de reconciliação entre nós e o Eterno. Qualquer pessoa que fizer algum trabalho nesse dia, eu destruirei tal pessoa do meio do seu povo. Esse era um dia tão solene que ninguém poderia fazer nada, nenhum trabalho secular. E quem fizesse deveria ser tirado do meio do povo, ele deveria ser destruído. Por quê? Ele estaria colocando todos em risco. Versículo 31. Nenhum trabalho fareis, estatuto perpétuo é por vossas gerações, onde que vocês habitarem. Aqui é específico. Não é apenas em Israel. Mas aonde vocês habitarem é um estatuto perpétuo. Pode ser lá em São Pedro, como pode ser em Frutal, como pode ser lá no Rio de Janeiro, como pode ser lá em Joinville. Não importa onde. É um estatuto perpétuo. Sábado vos será, e afligireis vossas almas, começando aos 9 dias do mês à tarde, de uma tarde a outra, guardareis o vosso repouso. Esse é o mandamento. Em Números 16 dá mais detalhes. Aqui é específico como deveria ser feito para o povo. Em Números 16 fala como o sacerdote deveria proceder. Primeira coisa. Aqui diz para afligir a alma.
A primeira coisa que nós temos que colocar em mente, o que é a aflição de alma? As pessoas imaginam que fazer uma dieta alimentar, um jejum, eu estou afligindo minha alma. Não, estou afligindo o meu corpo, e não a minha alma. A aflição de alma é quando você sente o peso do pecado na sua vida, você sabe o que você fez, ou o que deixou de fazer. Porque o pecado não é só o que você fez, mas também aquilo que você deixou de fazer. E aí, isto é afligir a alma. Então, nesse dia, todos deveriam afligir a alma para ver como se comportou no período dos 12 meses que se passaram. Ele deveria refletir como ele tratou as pessoas, como ele lidou com os negócios, como ele lidou com a congregação. O que ele fez que deveria ser solicitado a Deus um pedido de perdão. Então, a aflição da alma é isso. Porém, o que aconteceu? Moisés foi ordenado a fazer um Mishkan. O Mishkan era um tabernáculo que era desmontado. Ele era montado num lugar, depois era desmontado, levado para outro local, e lá era montado novamente. Quando nós falamos no templo, nós achamos que eram alguns prédios magníficos, gigantescos, mas não era. Para você ter uma ideia, ele tinha 44 metros quadrados. Seria algo de 10 metros de comprimento por 4 de largura. Era bem estreito. O nosso salão aqui da congregação, ele tem 70 metros, ou seja, ele é quase o dobro do tamanho que era o templo de Jerusalém. O templo de Salomão, ele tinha outros prédios ao redor. O de Herodes também tinha muito mais espaço, porém, a parte que se referia ao pátio, ao santo e o santíssimo, era pequeno. Não era uma coisa grande. Para ser sumo sacerdote, deveria ser da casa de Arão. Nos dias de Davi, Deus deu uma ordem que só poderia ser sumo sacerdote quem fosse da casa de Sadoc. Muito bem. Nos dias de Jeremias, durante 23 anos, Jeremias pregou, lamentou, clamou ao povo para se arrepender. Eles não se arrependeram. Quando Nabucodonosor sitiou a cidade, eles não chegavam e invadiam de imediato. Eles poderiam fazer isso. Mas eles faziam o sítio, circundavam a cidade para que ninguém pudesse fugir, e aquilo causava um pavor, um medo tão grande que enfraquecia os soldados. Quando o inimigo entrasse, os soldados já estavam praticamente se entregando. Os sítios era para isso, para enfraquecer as pessoas, atemorizar as pessoas, criar nas pessoas pavor. Nesse momento, Jeremias e os outros sacerdotes, do lado do bem, porque também tinha sacerdotes do lado do mal, como tinha profetas, falsos profetas, os bons sacerdotes, o que eles fizeram? Jeremias também era um sacerdote. Eles adentraram o templo, tiraram a arca, tiraram o altar da propiciação, aonde Jeová se manifestava, tiraram o Mishkan, que estava desmontado. Quando Salomão construiu um templo fixo, o tabernáculo, o Mishkan, ele foi desmontado e ele ficava ali no compartimento do Santíssimo. Por que ele ficava ali? Porque ali Deus se manifestava. E lá no deserto, durante todo o tempo que ele existiu, ali era a presença de Deus. Era muito sagrado. Por isso que ele estava ali. Jeremias, ele vai pegar o Mishkan desmontado, o altar de incensário e a Arca da Aliança, e ele vai
levar para um local escondido. Inclusive, eu estive agora 2 vezes, o ano passado eu fui 2 vezes, fui em março e em novembro, em Jerusalém, especificamente para ver isto. Eu queria ver. Por quê? Porque eu vejo as pessoas indo lá no Muro das Lamentações, no hotel, mas ali não era o templo era lá ao lado do Palácio de Davi. Inclusive, nós temos até um vídeo que nós mostramos isso. E ali perto tinha a fonte de Gion e tinha aonde Ezequias havia feito um túnel. E foi por ali que eles conseguiram levar escondido a arca. Por quê? A primeira coisa que os generais de Nabucodonosor fizeram foi correr para ir lá pegar a arca. E quando eles chegaram lá, a arca não estava mais. E esta arca foi levada por Jeremias, que em 2 Macabeus, no capítulo 2, do versículo 4 a 8, relata o que ele fez. Ele levou e escondeu. Alguns sacerdotes viram que eram muitas, porque lá em Jerusalém tem muitas cavernas no meio das pedras. Porque lá são várias montanhas, várias colinas. E eles perceberam que eles não iriam achar depois. E alguns tentaram fazer marcas para tentar localizar, quando ele disse que não era para fazer aquilo, porque no tempo determinado de Deus, Deus iria revelar aonde estava a arca, o altar da propiciação e o Miscã. E até hoje não se acharam. Até hoje não foi localizado. Mas voltamos para lá. 70 anos se passaram. E o que aconteceu? Quem voltou para Jerusalém foram 50.000 judeus que tinham nascido na Babilônia. Muito poucos que tinham nascido em Judá e foram para a Babilônia retornaram. E aqueles que retornaram já tinham muito mais de 70 anos, tinham 75, 80, 85 anos. Ageu diz que os anciões, ou seja, porque eram velhinhos, choraram quando viram como seria o novo templo, tão simples que era. Então o profeta Ageu nos dá detalhes ali e fala, dizendo o seguinte: vocês se preocupam com as suas casas, mas a casa de Deus está em ruínas. Naquela época já se preocupava com essa situação, como hoje. Muitas vezes nós nos preocupamos com nossas vidas, nós nos preocupamos com as nossas coisas, mas a casa de Deus está em ruínas. Como em ruínas? Nós não temos a menor condição de levar tantas mensagens a milhares de pessoas que estão sedentas. E naquela época não era diferente. E aqueles que retornaram, eles reconstruíram o templo, que foi Zorobabel, depois Esdras e Neemias. E eles, ao construir esse novo templo, eles colocaram um compartimento do Santíssimo, o santo e a entrada, o pátio. Porém, nós tínhamos um problema seríssimo. Os persas devolveram as peças que pertenciam ao templo. Mas eles não tinham levado a arca, não tinham levado o propiciatório, não tinham levado o Miscã. Então, não tinha como devolver. E não havia arca, não havia propiciatório, e não havia o Miscã. Para que houvesse a cerimônia de Yom Kippur, teria que ter isto lá no Santíssimo. O sumo sacerdote deveria ser da casa de Sadoc. Até aí eles tinham. Só no período grego é que a família de Sadoc vai ser expulsa. Os descendentes de Sadoc são expulsos de Judá. E eles vão, olha que coisa incrível, eles fogem de Judá. O Onias, que era um sumo sacerdote da casa de Sadoc, é morto. Jazão, com nome grego, é colocado como sumo sacerdote. O filho de Onias
foge para o Egito, na cidade de Leontópolis. Chegando lá, não é o nosso tema hoje, outro dia nós vamos falar sobre isso, existe uma profecia que diz que no Egito teria um altar ao Senhor. Onias viu aquilo, foi conversar com o faraó permitiu que ele fizesse um templo em Leontópolis. E Leontópolis tinha um templo abandonado, ele reconstruiu aquele templo, e esse templo funcionou paralelamente com o templo de Jerusalém. O interessante é que o templo do Egito tinha um sacerdote legítimo e um templo ilegítimo. Porém, o templo em Jerusalém, o templo era legítimo, mas o sacerdócio era ilegítimo. E eles existiram paralelamente. O templo de Jerusalém foi destruído no ano 70. O templo de Leontópolis no ano 73. Isso as pessoas não falam para ninguém. Mas o problema não está aí. Vamos voltar lá para os dias de Zorobabel, depois Esdras. Ao construírem o novo templo, o compartimento santo não tinha mais os utensílios mais importantes, que era a arca, o altar de incenso, ou da propiciação, e o miscão, a tenda desmontada. E eles colocaram no lugar uma pedra retangular chamada Even Ashetiah, ou pedra da fundação. E como era feito? No dia do Yom Kippur, o sacerdote fazia o ritual, matava a novilha vermelha, queimava ela com os excrementos, pegava a cinza, colocava no recipiente, ele se purificava, pegava 2 bodes, o bode da propiciação ou o bode da expiação. Esse bode era sacrificado. Ele pegava o sangue, adentrava o Santíssimo e jogava na pedra. O outro bode, ele retornava, colocava as mãos sobre o outro bode, o bode Azazel, e esse bode era levado para o deserto, tirando simbolicamente o pecado da nação. Isso a partir do retorno dos judeus, quando eles voltaram, depois que Ciro, o persa, os libertou. Antes do exílio, desde os dias de Moisés, como é que funcionava? Funcionava do mesmo jeito, porém, quando o sumo sacerdote entrava no Santíssimo, ele espargia o sangue, primeiramente, no altar da propiciação. Depois ele espargia o sangue primeiro da novilha. Depois o sangue do bode era espargido ao lado da arca, à direita da arca. Assim que era feito o ritual. Nesse dia as pessoas ficavam com os corações contritos, esperando o perdão. Havia uma dúvida se o perdão era para todos os pecados ou se o perdão era só para pecados contra Deus, e os pecados que eu fizesse contra o meu semelhante, eu tinha que ir lá corrigir. Até hoje não chegaram a nenhuma conclusão. Mas aonde eu quero chegar? Quando eles estabeleceram esse novo método de celebrar Yom Kippur, não foi autorizado por Deus. A Shekinah nunca mais se manifestou naquele tempo. Desde o dia de Zorobabel até os dias de Jesus, a Shekinah nunca mais se manifestou. Por isso que quando os discípulos falaram para Yeshua, mestre, olha que coisa maravilhosa, ele demonstrou pouco interesse e disse, aqui não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribado.
Por quê? A presença de Deus não estava mais ali. Todo aquele ritual era um ritual que eles criaram, quebrando um mandamento de Deuteronômio, capítulo 4, versículo 2, aonde dizia: vocês não devem criar mandamentos e não devem tirar. Tem que ser o que está escrito. Quando os judeus voltaram da Babilônia, os rabinos, que eram os mestres, os professores, começaram a ensinar as pessoas como celebrar Shabat, como fazer alimentação, kashrut. E eles começaram a criar regras que eles chamavam de a Torá oral. Esta Torá oral, posteriormente, ela viria a ser o Talmud, o Midrash. Ela foi condenada por Yeshua porque havia uma proibição na Torá de criar novas leis. Essas leis não tinham validade nenhuma. E eles impuseram sobre as pessoas. Os judeus caraítas, por sua vez, não aceitaram esse tipo de imposição. Nos dias de Yeshua, já não existia mais a Shekinah. Porém, eles faziam aquele ritual da mesma maneira. Não havia arca para espargir o sangue. Não havia o altar da propiciação. E eles não haviam percebido que desde o retorno da Babilônia até ali, nenhum Yom Kippur teve validade. Apenas um iria substituir todos, que seria o sacrifício de Yeshua. E aqueles que aceitassem seriam perdoados. Numa outra ocasião, nós vamos estudar sobre esse perdão para os antepassados do povo judeu. Mas continuando, o problema não encerra aqui. No ano 70, agora que começa o problema, no ano 70, os romanos destruíram o templo. Lembra que eu falei que o outro templo, que tinha um sacerdócio legítimo, ainda perdurou por 3 anos, né? Mas o de Jerusalém, não. O de Jerusalém foi destruído. E aí agora nós temos um problema. O anterior, eles remendaram, eles criaram, colocaram essa pedra de fundação e eles espargiam o sangue ali. Na chamada, no convite que eu fiz para vocês, tem lá a arca e embaixo tem uma pedra ensanguentada. Era mais ou menos aquilo ali que acontecia. Mas foi uma criação humana, não uma ordenança divina. Por isso que Yeshua, em Mateus capítulo 15, no versículo 3, ele diz assim: vocês transgridem a Torá por causa da vossa tradição. Em Mateus 23, 33, ele diz o seguinte: a vocês está reservado o inferno. Por quê? Porque eles criaram leis que contrariavam a Torá. Em Apocalipse, capítulo 2, versículo 9, o próprio Senhor Yeshua diz a João: estes se dizem judeus, mas eles não são. Eles são da sinagoga de Satanás. Em Apocalipse 18, 4, ele diz assim: sai dela, povo meu. Ali ele está falando da queda da grande Babilônia. Por que a grande Babilônia? Porque aqueles rabinos que vieram da Babilônia trouxeram costumes, tradições babilônicas e introduziram no meio do povo. Mudaram a forma de contar os dias, aboliram o calendário bíblico, trouxeram regras que não são bíblicas. Prestem atenção, eu estou falando do farisaísmo, que era contrário aos ensinos de Yeshua. Durante muitos anos, eu acreditei que eles estavam corretos. Quando eu comecei a observar e ver que aquilo estava equivocado, foi quando eu decidi, então, me aprofundar por completo
para descobrir se aquilo era real. Porém, após a destruição do templo, aconteceu algo pior. Enquanto tinha o templo, eles simulavam o Yom Kippur. Quando foi destruído o templo, aí a coisa complicou. Não tinha mais templo, os levitas, que eram sacerdotes, perderam o emprego. Quem assumiu as regras foram os rabinos, e nem todos os rabinos eram levitas. E eles, então, adotaram costumes e tradições babilônicas terríveis e colocaram como regra. No lugar do Yom Kippur, aonde havia o sacrifício da novilha vermelha, dos bodes e dos cordeiros, eles criaram um jejum, dizendo que o jejum era para afligir a alma. O jejum aflige o estômago, a carne, e não a alma. Aí já começou o primeiro erro. Para conseguir piorar, eles conseguiram. Eles diziam que você tinha que fazer um jejum de 25 horas. E eu desafio qualquer um de vocês aqui a procurar aonde na Bíblia fala desse jejum de 25 horas. Eles diziam que não poderia escovar o dente, não poderia pentear os cabelos, você não poderia usar um cinto de couro, um sapato. Então, nesse dia, você deveria ir para a sinagoga, ficar a noite e o dia lá, jejuando, sem beber água, lendo as rezas rabínicas. E para piorar, eles conseguiram piorar um pouquinho mais. Eles inventaram a caparote. O que é caparote? Nem todos os seguidores do judaísmo fazem isso. Verdade seja dita. Não estamos aqui para condenar. Estamos aqui para trazer como é feito. Eles pegam um galo e ficam rodando na cabeça. Depois você entra no YouTube e procure cerimônia de caparote. E eles ficam rodando na cabeça. Depois eles sacrificam aquele galo. Aquele galo, para eles, substitui a novilha vermelha, substitui o bode da expiação. Porém, quando você vai buscar na história, você vai ver que os babilônios, os mesopotâmicos, também eles tinham um ritual exatamente igual a esse. Ou seja, esse ritual que o judaísmo criou, nada mais, nada menos, inclusive no nosso livro número 2, eu trago com detalhes, quando estiver pronto, que eu conseguir imprimir, vou mandar para vocês. Em hebraico é caparote. Os hititas já tinham um ritual parecido. Os babilônios tinham inclusive, o nome é parecido. O judaísmo, caparó. Os babilônicos, quipatu. Muito parecido, inclusive da forma de escrever. Nós vemos também que as igrejas afro, ou as religiões afro, né, Ubanda, Candomblé, Quimbanda, eles fazem o mesmo sacrifício com a galinha. E foi uma dessas coisas que começou a me alertar. Quando eu entrei no movimento messiânico, não existia judaísmo messiânico. Não existia judaísmo nazareno. Aliás, nem nazareno existia. Ele apareceu depois. Porém, com o passar do tempo, aqueles roxim, aqueles rocha, começaram a adotar práticas do judaísmo e adotaram o nome judaísmo. Como podemos colocar judaísmo messiânico ou judaísmo nazareno, sendo que o judaísmo é arqui-inimigo de Yeshua? Para combater esse grupo do judaísmo messiânico, o judaísmo ortodoxo criou os Bnei Noah, que não é Bnei nada. Você deixa de ser filho de Deus para ser filho de Noé. Deixa de cumprir a Torá para transgredir a Torá.
Então, nós vemos a grande Babilônia que foi criado, por isso que eu disse, tenho que desmistificar as tradições babilônicas que foram infiltradas no meio do povo. Nós estamos indo na contramão do movimento de Techuvá, porque ele apostatou. Ele se afastou do fundamental, do básico, que era observar a Torá. E hoje eu consigo compreender por que Yeshua vivia à margem do sistema religioso. Porque era um sistema falido, um sistema que havia caído. Aí você pergunta, mas espera aí, mas ele subia ao templo, os apóstolos iam ao templo. Eles iam lá para pregar a palavra. Da mesma forma que eu vou à igreja, ou que eu vou numa sinagoga, eu vou lá para levar a palavra, e não para receber, porque lá não tinham o que receber. Quando nós temos lá o Apocalipse 18, ele diz, caiu a grande Babilônia. E ali eles vão dizer, ali o texto diz que é para você sair desse sistema paganizado que foi colocado no meio do povo de Deus. Desde a época do Éden, a linhagem era pelo pai. Na época de Abraão, nós somos filhos de Abraão, de Isaac e Jacó. O judaísmo mudou isso, passou para matriarcal, pela mãe. Por quê? No século VIII, aconteceu duas coisas importantíssimas. A primeira coisa, os judeus caraítas conseguiram se libertar do judaísmo, porque o judaísmo tinha o apoio do governo do Império Romano, mas no século VI fracassou. No século VIII, os judeus do Egito conseguiram o apoio do califa muçulmano e conseguiram se libertar e voltaram para as práticas bíblicas da Torá. Rejeitaram todo esse sistema religioso apóstata. Porém, nessa época, havia na Europa um movimento muito grande de guerras. Os muçulmanos estavam atacando a Europa. Eles conseguiram chegar na Espanha. Porém, eles não conseguiram invadir a Europa Oriental, porque existia um povo ali chamado Casária, os casarianos. Os casarianos, eles não eram semitas, eles eram jafitas, da casa de Jafé. Também eles eram considerados turcomanos, do povo turco. E esses casarianos, eles eram pagãos. A Europa era cristã, no século VIII. O Oriente Médio tinha judeu e tinha os islâmicos. A Rússia era cristã, a Ucrânia era cristã. Porém, a Casária, onde hoje é Tchecoslováquia, que era os tchecos e os eslovacos, Romênia, Bulgária, aqueles países ali, Kosovo, eles eram a Casária, era um grande império chamado Casária. E o que aconteceu? A modernidade chegou. Hoje a Europa, e nós não somos muçulmanos, porque era um exército muito forte e eles conseguiram impedir que os muçulmanos chegassem por essa parte da Europa. Conseguiram chegar lá na Espanha, depois foram expulsos. E o rei da Casária percebeu que os países cristãos eram mais desenvolvidos e eles estavam muito atrasados. E o que eles fizeram? O que esse rei fez? Ele convocou que viessem representantes da Igreja Católica, representantes do povo judeu, que era a religião que existia na época, e representante dos islâmicos. E quando chegou o representante da Igreja Católica, ele perguntou, como é que funciona? Aí ele contou que eles seguiam o Deus de Israel, que o Filho de Deus, Jesus, era o seu Deus,
Mas o rei da Khazar não estava interessado nisso. Ele queria que o seu povo tivesse uma religião moderna para a época. Mas ele pergunta, mas eu como rei, eu sou subordinado a alguém? Aí os representantes do Papa falaram, sim, o senhor vai ser liderado pelo Papa. O senhor vai ser o rei do seu país, mas vai prestar contas ao Papa. E o senhor vai ter que mandar recursos financeiros, soldados para o Papa. Ele agradeceu e disse, eu vou pensar. Chamou os islâmicos. E vocês, olha, o senhor vai ter que prestar conta para o califa. Ele olhou, quer dizer que eu sou o rei, mas tenho que prestar conta para outro. Não me interessa. Finalmente ele chamou os rabinos. E os rabinos falaram, não, o senhor não tem que prestar conta para ninguém, somente para Deus. Aí falou, essa eu gostei, vou continuar sendo rei. Muito bem. E como é que eu faço? Ele falou, nós vamos mandar alguns rabinos para ensinar vocês e vamos mandar algumas moças solteiras para casar com vocês. Foi aí que eles misturaram as judias sefardi com os casarianos, que viriam ser chamados askenazes. E nessa época, como os casarianos, os askenazes, eram uma nação constituída, era uma nação poderosa, eles dominaram o judaísmo. E eles mudaram de patriarcal para matriarcal. Porque realmente judia era mulher, o homem não era. E até hoje, no judaísmo, prevalece a mulher. Então, meus amados, assim nasceu esse judaísmo que nós vemos hoje, que já vem desde a época da Babilônia em apostasia. Nos dias de Yeshua, piorou. Após a destruição do templo, eles adotaram práticas paganizadas no dia mais sagrado, que é o Yom Kippur. Porém, eles tinham um problema sério. E qual que era o problema que eles tinham? Yeshua. E eles precisavam abafar. E os seguidores de Yeshua, os messiânicos legítimos, eles na festa das trombetas, que é no dia 1º do 7º mês, celebravam. Por quê? A Bíblia fala que ao soar da última trombeta, Jesus vai aparecer. E ao soar das trombetas, as pragas vão cair. Para tirar isso da mentalidade das pessoas, eles tiraram o ano novo, que está em Êxodo, capítulo 12, versículo 2. Esse será o primeiro dia do primeiro ano, que é a época da festa dos pães ázimos. E transferiram para o meio do ano, no 7º mês, que é a festa das trombetas. Você vê que os messiânicos do judaísmo, que seguem o judaísmo messiânico, judaísmo nazareno e o judaísmo ortodoxo, eles não dão ênfase a trombetas. Nós damos. E eles colocaram o quê? O ano novo, Rosh Hashanah. Então, quando chega essa época, todo mundo está pensando no ano novo, Rosh Hashanah. E obscureceram a volta de Yeshua. Tiraram a volta de Yeshua como prioridade. O profeta Daniel, no capítulo 7, versículo 25, ele avisou que haveria um poder maligno que ia mudar os tempos, as festas bíblicas e o calendário. E isso aconteceu. Vocês encontram isso também no nosso livro. Hoje eu só tenho um PDF, acabou ele, não tenho mais. E assim nós chegamos a vocês hoje para alertá-los e convidá-los a estudar com profundidade. Quando você compreender a verdade, a Bíblia diz que a verdade vos libertará. Durante mais de 25 anos, praticamente, eu celebrei Yom Kippur de uma forma equivocada e errônea. E para mim era o dia pior do ano, era o dia de maior sofrimento. Por quê? Quando eu descobri que se eu desse ênfase a esse dia, eu estava anulando o sacrifício de Yeshua. Yeshua já morreu, ele já pagou os nossos pecados. Cabe a mim obedecer a palavra e seguir ele.
E se eu observasse como essa forma pagã do judaísmo piorou, mas graças ao bom Deus nós nos libertamos. Eu sei que para os novos que chegaram aqui não é fácil, mas não se deixe levar. A verdade vos libertará. Da mesma forma que os demais irmãos que estão aqui com a gente se libertaram dessa grande farsa que foi criada, nós também nos libertamos. E eu espero que vocês, se essa for a vontade de Deus, também se libertem, né? Também não os conheço. Por isso, meus irmãos, era isso que eu queria passar para vocês hoje. Eu espero que... Acredito que o irmão Danilo está gravando. Depois o irmão vai mandar para vocês. Aí vocês, com o tempo, vocês observem. É Levítico 23. Números 16. E eu acredito que vocês vão ser livres. Hoje, quando chego em Yom Kippur, eu não sou uma pessoa triste, angustiada, desesperada. Eu sou feliz, porque o meu Redentor vive e deu a vida para me libertar. Que o Deus bendito visite todos vocês. Eu passo para o irmão Danilo. Ele escolhe alguém para fazer uma oração final. Nós temos alguns minutinhos ainda, talvez 2 ou 3 minutos que dá para nós conversarmos. Se algum de vocês quiser fazer alguma pergunta, esse é o momento. Não tendo perguntas, se a irmã Rosângela puder fazer a oração final e o Rabino a bênção final, a gente finaliza tudo aqui. Obrigado. Amém. Gostaria de fazer a pergunta. Oi, quem é, irmão? Eurico, shalom, irmãos. Shalom. Cheguei agora há pouco de viagem, vim escutando pelo caminho e estou maravilhado com a profundidade do conhecimento do nosso mestre aí. Parabéns aí, viu, o Rabino Laércio, parabéns, viu? Estou lendo o seu livro aqui, estou gostando muito também. Amém. Depois eu quero que você entre em contato comigo para a gente conversar mais um pouquinho, pode ser? Sim, nós vamos falando. Todos vocês têm esse mesmo... Eu já deixei a liberdade para isso. Fique em paz. Deus abençoe. Obrigado. Shalom. Amém. Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque nós sabemos que essa reunião, Senhor, é resposta de oração de muitos, Senhor. Porque Tu és aquele que olha nosso coração, na nossa intimidade, Senhor, e Tu sabes o quanto, Senhor, nós queríamos Te servir em espírito e em verdade. Por quantos anos, Senhor, nós temos buscado, Senhor, o caminho verdadeiro da Tua palavra, e por quantos anos, Senhor, também fomos enganados, Pai. Mas Tu és aquele, Senhor, que não despreza, Senhor, a nossa oração, que Tu ouves e que tudo na nossa trajetória cooperou para que chegássemos a esse dia. Que nós possamos a cada dia mais termos mais a revelação da presença e da pessoa de Yeshua. Quem é o sacrifício que Tu fizesse ao dar Teu único filho para que todos nós não perecêssemos, mas pudéssemos chegar a Ti, Senhor. Quem Ele foi, o Seu poder, a Sua glória que perpetua até hoje, Senhor. Porque Ele vive, Senhor. E nós somos gratos a Ti. Que nós possamos, Senhor, nessa noite, após esse estudo, Senhor, ter a nossa mente renovada e os nossos pensamentos elevados a Ti, Senhor. E que esse caminho que tem sido aberto pelo Rabino nas nossas vidas, Senhor, seja cada vez mais alargado, Senhor, Pai, que outras multidões possam passar e ter a verdadeira revelação da Tua palavra, Senhor. Instrui-nos, Senhor, para que a gente não se desvie nem para a direita nem para a esquerda das veredas da Tua justiça e da Tua verdade. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Amém. Oremos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê shalom. Shalom a todos. Shalom. Amém. Aguardo vocês na sexta-feira, se assim o Eterno permitir. Shalom, shalom. Shalom. Shalom, shalom. Obrigado a todos.